E aí, sexto ano, vamos começar a nossa segunda aula? Bora! Vamos relembrar o que a gente viu na última. A gente conversou sobre o criacionismo e as explicações científicas para o surgimento da humanidade. Bom, a gente falou também sobre o processo de ovinização. Lembra? Sobre o bipedismo e as mudanças que ele trouxe para a espécie humana. Depois, a gente falou sobre os seres humanos que eram nômades, as primeiras espécies de seres humanos e o próprio Homo sapiens, né, que é a nossa espécie, no início era nômade. Isso significa que eles mudavam de habitação. A gente falou também sobre a palavra cultura, não é? A gente falou que toda criação que o ser humano produz pode ser chamada de cultura. O que diferencia a espécie humana das outras é que a espécie humana pode produzir cultura e as outras não. Certo? Muito bem. A gente também teve algumas atividades. Essas atividades, o prazo eu coloquei para segunda-feira, e na segunda-feira eu vou postar um vídeo com a correção das atividades para que vocês possam acompanhar. Beleza? Muito bem. Agora vamos para a página 182. Chegou lá? Página 182, a descoberta do fogo. Muito bem. O fogo é um fenômeno natural, certo? Ele existe sem a ação do ser humano, pois quando cai um raio numa floresta, por exemplo, aquele raio pode gerar fogo. E os primeiros seres humanos, eles usavam o fogo dessa maneira. Eles encontravam o fogo na natureza e tentavam manter esse fogo aceso o máximo de tempo possível. Eles não sabiam ainda como produzir o fogo no início da humanidade. Então, quando encontravam alguma fonte de fogo, eles tentavam manter o máximo de tempo possível aquilo aceso. Certo? Perceberam então que materiais secos produziam mais fogo e perceberam também que o vento, por exemplo, ele pode tanto fazer o fogo crescer, como também o vento pode apagar o fogo. Já percebeu isso? Às vezes na churrasqueira, quando a gente quer acender mais o fogo, a gente abana para que o carvão, né, pegue mais fogo. Porém, se tu colocar muito vento numa vela, por exemplo, tu vai apagar o fogo. Então, essas observações que os seres humanos foram tendo ao longo da história foram importantes para que eles soubessem como utilizar o fogo. No início, como eu acabei de dizer, eles ainda não sabiam como produzir o fogo. Bom, lá embaixo da página 182, tu vai ter que estudos científicos apontam que há 500 mil anos, os seres humanos, em alguns lugares diferentes do planeta, passaram a produzir o fogo. Veja, não quer dizer que todo ser humano no planeta Terra começou a produzir fogo, não é isso. Quer dizer que a gente tem evidências arqueológicas, ou seja, tem provas, não é, vestígios, fontes históricas, que mostram que há 500 mil anos atrás, então, os primeiros seres humanos começaram a produzir fogo. Porém, alguns grupos produziam fogo, outros não. Pensa bem, se um grupo produz fogo e esse grupo encontra um grupo que não sabe como produzir fogo, qual será dos dois grupos humanos que terá vantagem? Com certeza o grupo que produz fogo vai ter vantagem. Então, o fogo acaba se tornando uma arma, não é? Acaba se tornando algo que dá muita vantagem para os grupos que o dominam. E que vantagens são essas? Essas vantagens estão na página 183. Vamos ver lá? Ó, esse parágrafo é importantíssimo, então destaca ele, hashtag aí. Com a manipulação do fogo, muitos hábitos dos seres humanos da pré-história mudaram. Puderam iluminar a noite, proteger-se do frio e de animais ferozes, cozinhar vegetais e assar carnes de suas caças. Destaca isso daí. Essas são as vantagens que o fogo trouxe para aqueles grupos que começaram a produzir. Eu quero que vocês prestem atenção, especialmente no último ponto, cozinhar vegetais e assar as carnes de suas caças. Os seres humanos, eles não comiam carne assada. Quando eles caçavam, eles comiam a carne crua, certo? Assim como os demais animais. Cozinhar a carne fez com que o alimento perdesse as bactérias, enfim, perdesse aquilo que faz mal, não é? Uma carne cozida, ela é mais saudável e ela também vai ser mais digerível. O que eu quero dizer com isso?
A carne crua leva mais tempo para o organismo digerir. A carne cozida é digerida um pouco mais rápido, ou seja, o corpo gasta menos calorias, gasta menos energia para digerir a carne que é cozida. Além disso, o corpo consegue absorver melhor os nutrientes de uma carne cozida e de muitos vegetais também, certo? Então, a alimentação com cozidos, ela vai fazer com que o alimento fique mais saudável, pois ele não vai mais ter tantas bactérias, e também vai fazer com que o corpo absorva melhor os nutrientes desse alimento, certo? Aliás, sobre a questão das bactérias, lembra que quando a gente ferve água, por exemplo, isso contribui para eliminar as bactérias da água? É a mesma lógica de cozinhar o alimento. Se tu cozinha ele, tu estás contribuindo para que ele perca muitas das bactérias que ele pode ocasionalmente ter. Beleza? Então, a produção do fogo vai ser muito vantajoso para os povos que conseguem produzir, para os grupos que conseguem produzir o fogo, e, além disso, ela vai aumentar a expectativa de vida, ou seja, produzir fogo faz com que as pessoas vivessem mais tempo, pois elas se alimentam melhor e ficam menos doentes. Beleza?